Olá, colegas. Eu sou Ângelo Freire e estou aqui com vocês mais uma vez para dar continuidade aos nossos episódios e falar sobre a endodontia. Mas antes de dar continuidade, eu gostaria de fazer um convite para que vocês se inscrevam no meu canal, clica no sininho para anotar, para ativar as notificações. Acesse também o nosso site do Imagine para conhecer os diversos cursos que nós oferecemos aqui para todos, envolvendo a endodontia clínica e cirúrgica, a endodontia contemporânea, envolvendo todos os novos conceitos e técnicas agregadas à tecnologia com a microscopia. Se inscreva também, adquira os nossos cursos online, que está disponível no nosso site, para que você possa incorporar ao seu conhecimento mais informações. Mas o tema de hoje que eu quero falar é um tema que eu venho pensando muito já há algum tempo, e qual comentei no episódio passado, que é sobre por que nós ainda obtemos insucessos na endodontia. O que está acontecendo após toda essa evolução, após toda essa mudança de paradigmas, de conceitos, de ferramentas tecnológicas mais adequadas para o preparo dos canais? Por que nós ainda temos insucesso? Isso aí, evidentemente, que vai depender de âmbito pessoal, da visão que você tem, das ferramentas que você dispõe, da forma que você encara a endodontia. E é sobre isso que eu vou falar alguma coisa aqui para poder fazer com que nós possamos entender todo esse processo. Tá? Então, a primeira coisa é entender o que é sucesso e o que é insucesso. Então, quando você tem um dente que apresenta sinais e sintomas, os sinais, você vê, pode ser sinais radiográficos. Você tem ali uma imagem radiográfica com lesão periapical ou lateral, não importa. Você tem um sinal clínico que é um edema. Você tem sintomas que são dores, né? Então desconfortos. Então, quando você tem algum distúrbio, aquilo que está fugindo do normal do paciente, é porque requer um tratamento. Quando você faz um tratamento e obtém o êxito, né, na resposta orgânica, você tem um sucesso. Então, isso no sentido geral, se você tem um dente comprometido, você tem sucesso quando você consegue enxergar a reparação óssea, no caso se for perdida, a formação de um novo ligamento periodontal, a ausência de sinais e de sintomas, e que o dente desenvolva a sua função no sistema estomatognático, desenvolvendo assim uma boa mastigação, sem sintomatologia e tendo uma boa estética. Isso é sucesso. Isso é o que nós entendemos como sucesso. Mas o que é que nós entendemos como insucesso? Tudo é muito variável, porque, por exemplo, o dente não tem lesão, mas o paciente tem sintomatologia. De repente ele procura o profissional e o profissional intervém, faz as medidas que acham necessárias, tá? Mas o paciente continua com sintomatologia. Isso é sucesso? Então nós temos que ter alguns cuidados, né? Então a obtenção do sucesso, ela requer medidas próprias, né? Ações bastante planejadas para que nós possamos galgar o nosso êxito. O que eu tenho visto, na verdade, é que não me incomoda e nem deve incomodar ninguém quando o profissional trabalha sem tecnologia. É experiência pessoal de cada um. É uma experiência que ele vai desenvolver porque ele foi formado dessa forma. Se adquirir a tecnologia, vai ser melhor, evidentemente. Mas não quer dizer que as pessoas façam as coisas erradas. Não, fica um pouco limitado. Mas o que nós vamos falar aqui não é sobre isso. Nós vamos falar sobre a capacidade que o profissional tem de eliminar os fatores externos e internos que estão causando esses distúrbios no paciente. Então, por exemplo, chega um paciente com dente com cárie, é um dente que tem uma restauração antiga e o que o profissional começa a intervir. Em primeiro lugar, ele tem que fazer uma boa anamnese, fazer um bom diagnóstico. Estabeleceu, esse é o dente a ser tratado. De repente ele abre e começa a fazer endodontia. Aí já é um quesito que pode conduzir lá na frente a uma falha. Isso é, uma falha leva a outra falha. A endodontia, ela funciona na odontologia como uma peça da engrenagem.
É todo um complexo de engrenagem, onde uma especialidade se engrena com a outra para a máquina funcionar de uma forma harmônica. Na endodontia, cada passo realizado é uma peça dessa engrenagem. Se eu faço uma abertura do canal e eu entro com o instrumento, ainda com assoalho, com bactérias, ainda contaminado, eu posso levar essas bactérias para o terço apical e apresentar uma sintomatologia persistente. Então, todos os passos da endodontia têm grande importância no resultado final. É uma engrenagem. Você tem que montar desde o início. Então, se eu tenho um dente com cárie, se eu tenho um dente com a restauração antiga, eu vou tirar tudo. Eu tenho que remover aquela cárie, eu tenho que remover aquela restauração antiga, eu tenho que fazer o levantamento de paredes em resina. Para quê? Para que essas paredes possam receber a substância química. Independente da substância química, a câmara pulpar tem que estar inundada da substância química para que tenha o efeito desejado de poder antimicrobiano. Então, o instrumento tem que entrar mergulhado na câmara pulpar com a substância química auxiliar, que o fator mais importante da substância química, que vai ser um tema no futuro, mas o fator mais importante é o poder bactericida, ponto. Além de outras características, evidentemente. Mas na medida em que eu removo toda a cárie, faço a desinfecção cervical e preencho a câmara pulpar com o dente já isolado, o isolamento absoluto é o princípio básico mais importante da endodontia, que é o quê? A formação da cadeia séptica. Então, removo toda a cárie, isolo o dente, levanto as paredes em resina e vamos fazer a desinfecção cervical. Aí vem um fator que pode comprometer o futuro do tratamento. Então, de repente, você está vendo que é um canal amplo, você vai pegar um instrumento amplo, compatível com o diâmetro do canal e vai entrar para poder fazer já o preparo. Já é o segundo erro. Você não pode entrar com um instrumento compatível com a anatomia. Você tem que entrar com um instrumento mais fino, de preferência, sempre os instrumentos número 10 manual, com movimentos horário, anti-horário, tracionando um quarto de volta. É a penetração desinfetante. Então, como é que funciona isso? Eu vou colocar o instrumento fazendo movimentos para desorganizar aquele conteúdo necrótico. Eu vou interferir no processo para que depois eu possa fazer o preparo dos canais. Primeiro, eu vou remover a maior quantidade de bactérias do terço cervical e médio para que eu possa entrar no terço apical sem riscos de jogar uma quantidade excessiva de micro-organismos para o periápice. Dessa forma, eu não vou ter sintomatologia. Então, isso é a sequência. Olha onde é que nós estamos falhando. Em primeiro lugar, estamos falhando no início da endodontia, que é a negligência em remover todo aquele material cervical contaminado, aquela dentina. O segundo, se você não consegue fazer isso, você não consegue fazer um isolamento absoluto. E o isolamento absoluto, ele não é feito apenas com o dique de borracha. O que é o dique de borracha? É o conjunto lençol, arco e grampo. O lençol, arco e grampo no dente, ele não promove um isolamento absoluto. Ele promove um isolamento. O absoluto é quando você utiliza substâncias auxiliares, recursos auxiliares, vedando aquele espaço entre o lençol ou entre o grampo e o dente, que fica ali percolando saliva e vapor bucal. Você tem que isolar. Depois você joga soro fisiológico e você forma aquela piscina, aquela poça. O dente está isolado porque não tem escoamento, não tem comunicação do meio externo com o meio bucal. Cadeia séptica. Então, se eu já estou falhando nesse momento e vou pegar o instrumento e vou colocar compatível com a anatomia, eu vou empurrar mais micro-organismo no periápice, já é o segundo fator que eu posso conduzir ao insucesso. É por isso que muita gente faz a endodontia e depois o paciente continua com sintomatologia. Se você faz um tratamento de canal para tirar a dor e reparar tecido, como é que o paciente continua sentindo dor? Não deve existir isso. O que a endodontia, o que a literatura preconiza, são medidas necessárias e suficientes
para que você possa sanar esse problema. O terceiro, que pode interferir no sucesso. É por isso que nós temos muitos insucessos. São pequenas medidas equivocadas ou talvez não de uma forma pejorativa, mas negligenciadas, porque a gente pode achar que não tem muita importância, mas tem. Porque são pequenos tropeçozinhos que nós vamos dando e lá na frente já estamos fadigados. É preferível você encontrar um problema na frente, né? O Confúcio já dizia, o homem não tropeça em montanhas, mas sim em montinhos. A montanha você escala, o montinho você não percebe e vai causando pequenos erros, pequenos tropeços. A endodontia é assim. Então, nós já começamos a promover pequenos defeitos que vai gerar uma confusão lá na frente. Depois vem aqui o preparo do canal. Como é que nós fazemos o preparo do canal se nós não conhecemos o terço, o diâmetro do terço apical? Sim, porque se você não faz o pré-alargamento, você não sabe qual é o diâmetro do terço apical. É necessário você entender quantas limas você vai instrumentar para remover aquela pré-dentina contaminada. É importante nós entendermos até quanto nós vamos instrumentar aquele canal. O que eu estou vendo por aí, e com muita preocupação, é que as pessoas estão concluindo a endodontia com a lima TIP 25. 25 é o diâmetro original do canal, a média, de 25 a 30. Estudos anatômicos mostrando que o terço apical equivale ao diâmetro da lima 25. Se você conclui com a lima 25, você não está tendo o controle da infecção. Você faz a endodontia, fica bonita, mas a lesão persiste na radiografia. Ah, mas ficou bonito, mas o organismo não reagiu. Não existe isso. O organismo ele só vai reparar se você for preciso, se você realmente conseguir o controle da infecção. Isso é um tema que teremos aí várias outras oportunidades de discutir. É um tema muito polêmico, tá? Falar nisso em 15 minutos é meio complexo, mas a ideia desse episódio é chamar atenção para que os colegas fiquem mais atentos nesses pequenos pormenores. Se lembre que cada passo da endodontia tem a sua importância e deve ser respeitada. A abertura até o final. E o final nós sabemos que não fazemos com a obturação do canal. A endodontia ela ficou mais elástica. Ela só é concluída após a blindagem coronária. O que é a blindagem? É depois que você faz a obturação do canal, qualifica a dentina, prepara todo aquele substrato para receber os materiais adesivos. Então, dessa forma, nós podemos concluir de uma forma, chamando assim de chave de ouro. Mas a ideia plantada foi essa, de chamar atenção, porque nós estamos falhando por uma questão de concepção ou, às vezes, uma simplicidade muito grande. Nós temos que entender que a endodontia ainda é complexa, tá? E não é fácil de fazer. Então, essa sequência é muito importante que seja cumprida, da abertura até a conclusão. Espero que vocês tenham entendido e eu quero mais uma vez fazer um convite para que vocês cliquem no sininho para ativar as notificações, entre no nosso site para conhecer os nossos cursos, adquira os nossos cursos online e na segunda-feira que vem nós estaremos juntos mais uma vez. Um forte abraço a cada um de vocês. Tchau.